Que o Senhor venha nos cobrir com a tua presença, com a tua bênção em todas as áreas das nossas vidas, abençoando teus filhos e tuas filhas em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus e oferte ao Senhor com alegria enquanto nós louvamos nessa noite. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande, me ajude aí, vai. Temos a vitória. Dá para acelerar e levar. E nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o e o que? Oh, sobre nossas vidas. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o grande, diga, grande. Feche os seus olhos e adora, vai. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda. Feche os teus olhos e adore a Ele nessa noite. Por isso diante dele, diga. Por isso diante dele nos prostramos. Grande de novo, diga. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. É só nele que nós temos, que nos ajuda. É Ele que nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sobre nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Se você pode, aplauda Ele o mais forte que você puder nessa noite. Pastor Leonardo está com oportunidade em nome de Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia em Números 12. O obreiro esqueceu de avisar que sexta-feira tem campanha, né, irmão? Sexta-feira é o final da campanha, encerramento. E nós estaremos aqui nesse propósito. Eu convido toda a igreja, convoco toda a igreja a estar em jejum e oração, porque amanhã nós estaremos aqui, na manhã, na sexta-feira, nós estaremos aqui debaixo de muita oração, muito jejum, e Deus estará operando grandes milagres e maravilhas. Eu quero criar na igreja o costume de que valorizemos os da casa, quem canta na casa, quem prega de casa, porque nós temos mais convivência e conhecimento, né? Os de fora nem tanto. Por isso a igreja precisa criar esse costume
de honrar os da casa, né? Que acredite, né? Quando nós honramos os da casa, Deus ele ama, né? Essa questão de honra, né? Honra não dá quando nós não conhecemos, é quando nós conhecemos, quando nós estamos na convivência. Então que possamos honrar, né, os da casa. Quem canta aqui na casa, honre, aplauda Jesus, glorifica Jesus, tá bom? Porque é na convivência, né, nessa intimidade que nós conhecemos. É muito melhor a gente ouvir quem a gente conhece, porque é da casa de convivência, a gente sabe da vida, do que muitas vezes os de fora, né? Então, honre sempre os da casa. Priorize não que os de fora não tenham vida com Deus, mas convivência. Honre os da casa, tá bom? Amém? Números, capítulo de número 12. Livro de Números, capítulo de número 12. Nós estivemos falando um pouco sobre o capítulo de número aliás, a gente falou um pouco do livro de 2 Samuel, no capítulo 6, domingo, e foi uma bênção. Nós estávamos falando um pouco sobre usar, né? E quem estava aqui, eu disse aos irmãos que foi a primeira vez que eu preguei essa mensagem. Foi uma bênção, né? Para a glória de Deus. Eu quero trazer essa mensagem hoje. Eu acho que eu nunca preguei, só citei algumas lições que aqui é exposta, né? Capítulo 12 do livro de Números, fica nos Pentateucos, tá? Os Pentateucos são os primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, aí depois vem Números e no final o quinto, Deuteronômio. Consegue falar essa palavra aí, Deuteronômio? Capítulo 12, quem encontrou diga amém. Está escrito: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele boca a boca, claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Tome seus assentos com a sua Bíblia aberta. Eu falei hoje que a palavra ia ser extremamente pastoral. E quando a palavra é pastoral é um pouco mais estreito, né? Mas eu, estudando esse texto, eu encontrei algumas verdades que o texto expõe para nós. Verdades para quem é cristão, para quem deseja ter uma vida com Deus e para quem já está nessa caminhada de fé. Não há outra verdade a não ser em Deus que nós encontramos, que essa é a verdade absoluta. Deus não trabalha com meias verdades, Deus trabalha com verdade absoluta. Então, quando nós encontramos algumas reações ou ação de Deus, que às vezes nos deixa perplexo, segundo o texto que nós lemos, como de usar, que foi pregado domingo, eu gosto muito dessas, às vezes, complexidade da Bíblia Sagrada que me faz pesquisar e me faz, me gera, na verdade, me cria dentro de mim o interesse de buscar, né, a conhecer o que na realidade Deus quer ensinar para a gente através de algumas complexidades de alguns textos, né?
Então, eu vendo a ação de Deus no Antigo Testamento, eu quero abrir um parêntese, né? Não é que Deus seja um Deus bipolar. Eu já falei sobre isso, porque tem alguns que acham que Deus é um Deus bipolar. Que no Antigo Testamento é um Deus que só mata, um Deus que só destrói, um Deus que só ira. E no Novo Testamento a gente encontra um Deus que é gracioso, bondoso e um Deus fiel. Só que na verdade Deus não é um Deus bipolar. Deus ele não fica como alguns de nós, né, nessa mudança ou transtorno de sentimentos. Deus ele é, né? Deus ele não tem um sentimento igual nós temos, né? Deus ele sempre permaneceu sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E é necessário nós entendermos que se você fizer a vontade dele, ele fica alegre, mas se você deixar de fazer, ele não fica chateado, né? Então eu acho lindo quando Deus nos mostra algumas verdades espirituais que nos faz ter alguma compreensão do caráter de Deus. Então, quando nós olhamos aqui o capítulo de número 12, nós conseguimos entender que Deus é um Deus que trata de algumas formas que vai nos deixar com, às vezes, até perguntas e questionamentos do porquê Deus faz de uma forma que não atende, às vezes, às nossas expectativas ou está além daquilo que nós pensamos, da forma que Deus pode tratar ou trabalhar. Mas quando nós entendemos o caráter de Deus primeiro é imutável. Se Deus é imutável, ele não muda. Ele permanece no mesmo, logo nós entendemos que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Isto é, o mesmo Deus que estabeleceu leis no Antigo Testamento, permanece sendo o mesmo Deus do Novo Testamento gracioso. Então, ele permanece sendo o mesmo, né? Algumas coisas a ser pontuadas aqui nesse texto do capítulo 12 de Números, que eu quero que você observe comigo. Primeiro, existe aqui uma situação, uma causa pela qual gerou uma ação de Deus. Nós estamos tratando aqui de autoridade. Nós estamos tratando de quê? Autoridade. Quando se trata de autoridade, se exige uma reverência, se exige muito respeito, se exige um extremo cuidado, né, de não tocar ou ferir os princípios de autoridade. Mas, nesse contexto que nós lemos aqui, nós encontramos Moisés como a autoridade que Deus levantou nessa época como grande libertador, e não existe alguém como Moisés nesse período. Moisés foi um grande libertador, um grande mediador, e Deus aprove escolher, não por causa de que Moisés ele tinha algo especial, mas porque Deus desejou escolher ele. Porque Deus, ele, na verdade, para a salvação não existe para Deus uma acepção de pessoas. Deus salva o pobre, o rico, Deus salva o pequeno, o grande, porém, quando é na questão de chamada, ministério, Deus ele tem as suas prioridades. Deus ele não escolhe qualquer um. Jesus enfatizou dizendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, quando se trata de vida ministerial, de autoridade, de chamada, aí o negócio é mais em cima. Não tem como nós negociarmos isso, é porque Deus estabeleceu. Pastor, não aceito. Se tu não aceita, aí você se quebra pelo princípio que você tenta quebrar. Porque, na verdade, Deus não está preocupado em agradar a gente quando aquilo que a gente quer que Deus faça não se enquadra na vontade dEle. E nem muito menos na lei, na palavra, nos preceitos de Deus. Então, quando nós encontramos Deus levantando essa autoridade espiritual, né, no Antigo Testamento chamado Moisés, é muito importante a gente enfatizar esta verdade. Qual a verdade? A verdade é que Deus trata Moisés diferente de como trata aqueles que estão sob a sua direção. Por quê? Primeira verdade, Deus só vai tratar Moisés de uma forma diferente,
Por que o tratamento dele é diferente, pastor? Daqueles que estão abaixo dele, ou seja, daqueles que estão sob a sua direção, sob a sua autoridade. Não é porque Deus tem preferência por Moisés e pelos outros não tem. Não é porque você precisa entender que Deus, ele tem uma particularidade com o líder que não tem com o liderado. Vocês estão aqui ainda? Porque eu acho que nem todos estão preparados para ter essa conversa, mas vamos lá. A gente precisa tocar em alguns assuntos aqui que provavelmente vai mexer contigo, né? Provavelmente vai causar em você uma reação não muito agradável, mas o meu papel aqui é expor verdades bíblicas, amém ou não? Então, quando nós falamos de Moisés, uma autoridade da época, estamos tratando de um líder que Deus tem a sua particularidade. Por que Deus tem particularidade com Moisés, como não tem com os outros? Não é porque Moisés é tratado como sendo Deus, não é porque Moisés é a última bolacha do pacote, é porque fica difícil de nós entendermos que líder sempre vai estar aqui, liderado sempre vai estar aqui. Então, no reino de Deus não é bagunçado. Se até na tua empresa tem supervisor, se até na tua empresa tem os teus líderes, se até na tua empresa tem os teus chefes maiores, então por que na casa de Deus tem que ser bagunçado? Não, aqui nós tratamos de hierarquia espiritual. Não tem nada a ver sobre manipulação. Ah, pastor, mas tem muito líder por aí que usa da sua autoridade para abusar e para se beneficiar. Eu concordo contigo, mas não é todos. Porque quem geralmente gosta de colocar todo mundo no mesmo saco, furado, velho, podre, é o diabo. O diabo gosta de generalizar e dizer bem assim: todo pastor é ladrão, todo pastor é desonesto, todo líder não presta. Não, você tem que tirar isso da tua cabeça, porque primeiro pensamento que o diabo coloca é esse, né? Para querer tirar o crente da rota do céu, da rota da salvação. Por que Deus levantou a autoridade? Para te dar o norte, para te dar o direcionamento. Porque se você não vive debaixo de uma autoridade, debaixo de uma liderança, você está propício a viver uma vida bagunçada, desregrada, sem lei. Por quê? Porque isso eu já falei, acho que eu falei também domingo, que é a ciência que afirma, não é eu. A ciência afirma que o homem, ou o ser humano em si, se ele não tem lei, se ele não tem regra, ele vive uma vida bagunçada e ele vai se criar um monstro na terra. Então, há uma necessidade de lei ser estabelecida, de regras serem ditadas. Por quê? Porque se a gente não andar por lei, por regras, a gente nunca vai ter uma vida correta. E quando se trata de leis, quando se trata de regras, são coisas que o ser humano geralmente não gosta de ouvir e até mesmo não gosta de ter na sua vida. Por quê? Porque ele impõe limite numa vida que às vezes o crente gosta de viver, uma vida libertina, uma vida na prostituição, uma vida vivendo na imoralidade, uma vida promíscua, uma vida totalmente fora do padrão de Deus. Para um cristão não pode haver algo que muitos criaram na sua mente de uma ideia de um Deus compreensível. E qual é essa ideia que a minha geração criou de um Deus compreensível? É que se eu peco hoje, peco amanhã, peco depois da manhã, Deus sempre vai ter escape, vai ter perdão para mim, quando na verdade, se eu vivo na prática do pecado, isso vai um dia se tornar iniquidade. E uma vez que se torna iniquidade, daqui a pouco o boleto vai chegar na porta da tua casa, a fatura vai chegar na porta da tua casa. E o problema não é quando você está tendo prazer naquilo que você faz, o problema não é quando você está tendo satisfação naquilo que você pratica, o problema é que você está mutuando tantas consequências que o dia que chegar, talvez você não tenha a mesma oportunidade que você tem hoje. Pelo menos 3 aleluia e 1 glória. Por quê? Deus levanta Moisés para colocar tendo no caminho do povo. Se não tiver uma voz de comando, uma voz de direcionamento
Pastor, por que Deus mesmo não desce? Por que Deus mesmo não guia? É porque a primeira vez que Deus tentou guiar, deu problema. Porque Deus está ensinando uma coisa, levantando autoridades espirituais que são ser humano. Me pergunte o quê? Não, me pergunte o quê? Quando Deus levanta uma autoridade espiritual, sendo ser humano, Ele está te ensinando uma verdade. Sabe qual é a verdade? É que se você não tem cuidado, ou se você não tem coragem de se submeter ao homem que vê, quanto mais ao Deus que você não vê. É porque a gente vive num tempo, num período que a gente conhece alguns crentes que tem hoje até, né? Eu conheço crente desonesto, eu conheço crente enganador, crente mentiroso, tem um monte por aí. Mas agora eu não conheço crente petista. Tem, né, irmão? Aí a gente conhece algumas situações que ocorrem, né, no meio da nossa geração que eu acho que deixa qualquer um do tempo antigo que ainda está entre nós, aquelas senhoras do coque, né, que ainda tem poucas, aqueles senhores de oração, homens de Deus de verdade, deixa qualquer um de cabelo em pé, pelas atitudes, pelos comportamentos que muitos crentes têm na minha geração. E eu repito, eu não estou generalizando, mas o número de crente desonesto, mentiroso, enganador, problemático na igreja é muito maior, irmão. E tem gente que... eu já lidei com um problema assim. Eu tenho muito problema com gente que é muito espiritualista, irmão. Eu tenho um problema com gente que é muito espiritualista. Qualquer problema que acontece tem demônio. Pastor, tem demônio ali, tem demônio ali. O demônio está no nosso meio, irmão. É verdade. Por que está no nosso meio? Biblicamente, os filhos de Deus se reuniram no livro de Jó. E quem é que apareceu? Satanás, na reunião dos santos. Então Satanás está aqui. Tu acha que Satanás não está aqui na igreja? Está aqui. Só que o nosso problema é que a gente não entende uma verdade. Me pergunte qual. É que demônio a gente expulsa. Caráter se trata. Então nem tudo é problema de demônio, porque demônio é fácil. Expulsa, vai embora. Agora o problema é a falta de caráter. Tem que ser tratado. E o que acontece aqui? Acontece que Moisés, essa autoridade espiritual que Deus levantou, não está sabendo de nada. Ele vai iniciar um relacionamento comum, irmão. Um relacionamento com uma mulher cuxita, uma mulher etíope, que geralmente alguns especulam que esta mulher é uma mulher negra, morena. E aí, quando Moisés chega num arraial, diante da congregação, o texto vai dizer que Miriam, que era a irmã de Moisés, e Arão, o seu irmão, vão caçoar de Moisés e vão começar a falar de Moisés. Isso aqui vai gerar um problema tão grande que eles acham que estão falando entre si por trás de Moisés, quando na verdade Deus estava ouvindo, o texto diz. E aí o texto vai dizer que Miriam e Arão vão contestar por trás de Moisés sobre a sua intimidade e autoridade. Esse é o pior. Você pode questionar a minha forma de ser, você pode questionar a minha forma de vestir, você pode questionar a forma que eu falo, só não questione a autoridade que Deus levantou. Porque a gente precisa entender que a autoridade está num nível acima de uma ovelha. E é coisa que a minha geração não gosta, porque a minha geração tem dificuldade em caminhar debaixo de obediência. Jesus está voltando, diga amém. Olhe para cá. Aí, a gente entra
em alguns embates, por conta de não aceitarmos a quem Deus levantou e a posição que Deus colocou esta pessoa. E a gente começa a questionar como Miriam e Arão. Qual foi o questionamento deles? Não era somente por causa do relacionamento dele com a mulher cuxita. Mas o pior foi o que Miriam fez, que foi tocar na autoridade de Moisés. E o texto vai dizer bem assim, ó, olha o questionamento dela. Porventura, tem falado Deus somente a Moisés? Tem gente que não gosta de engolir essa verdade. Eu acho que se eu for convidar alguns crentes a entrar num debate comigo sobre autoridade espiritual, alguns têm coragem de rasgar texto bíblico que eu comprovo sobre a autoridade espiritual. Porque eles não aceitam se submeter, eles não aceitam a autoridade. E aí é igual Miriam e Arão. Eles estão questionando sobre a autoridade de Moisés, por quê? Olha o que eles estão falando. Porventura, Deus só fala por Moisés? Porventura, Deus só dá experiências a Moisés? E aí o pior de tudo, eles vão entrar num mérito que não era para eles entrar. Aí eles vão perguntar, não tem Deus falado também com a gente? E qual é o problema, pastor? O problema não é Deus falar contigo. O problema é não reconhecer a autoridade que Deus estabeleceu. Quando nós não reconhecemos a autoridade que Deus estabeleceu, logo nós desrespeitamos. Logo nós desonramos. Teve gente que já entrou aqui na igreja, por eu ter uma idade de 26 anos, por eu ter uma aparência de muito novo, graças a Deus, né? Porque é sinal que eu não vou envelhecer rápido, diga amém. E aí, já teve gente que chegou aqui na igreja e veio com aquela história, né? Com a voz mansa, veio com tamo junto. Eu tenho dificuldade com esse tamo junto. Tamo junto, né? Eu respeito muito o senhor, mas quando foi na hora de estar com a gente, e a gente, essa hora de estar com a gente que eu estou falando é a hora da correção. Meu amigo pisou na bola aqui. Eu não trato ninguém por amizade ou por simpatia. Eu trato todos como ovelha. Independente é da minha família ou não é, tem gente aqui da minha família. Se for necessário, eu advirto, ponho no banco, tiro do cargo. Para mim, não tem problema. O problema é eu tolerar esse tipo de situações na igreja que tem quebra de princípio e que acaba violando a autoridade de Deus. Porque o questionamento é, Deus fala com Moisés, mas ele fala também comigo. E por que Deus tirou? Porque eles estão achando que a posição que Moisés está, cabe a ele estar também. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Tem gente que Deus levantou para ser diácono e vai ser diácono pelo resto da vida e ponto final. Tem gente que foi levantado para ser somente ovelha, sem título, sem cargo nenhum, servo e ponto final. O problema é que alguns de nós acabamos por simpatia derramando óleo na cabeça de quem não tem chamada. E a gente vê que existe uma corrida desenfreada por esse negócio de título, cargo, porque a gente não se conforma. A gente não se conforma em ser chamado crente, cristão. E a gente não quer galgar devagarzinho para ver se Deus vai nos aprovar e vai nos levantar e colocar. E aí a gente nessa corrida desenfreada por título, por cargo, por posição, a gente acaba cometendo um erro grave. Me pergunte qual.
que quando a gente chega, não por vontade de Deus, a ser consagrado a alguma coisa, ou a assentar em alguma posição, a gente vai assumir tão de forma errada que a gente vai criar soberba, vaidade, orgulho e vai cair no mesmo pecado de Satanás. Sabe o que a Bíblia me diz sobre cargos, pelo menos de bispo e diáconos? É que ele precisa ser marido de uma só mulher, precisa ter uma boa convivência com a sua família, cuidar e governar da sua casa, e o principal, sabe qual é? Não pode ser neófito, novo convertido. Eu vejo um problema na liderança, que é a minha classe, eu tenho autoridade para falar, a minha classe pastoral de pastores, eu vejo em alguns lugares, aqui em Manaus, não chega nem longe, nesse bairro mesmo. E a gente vê alguns pastores colocando a mão precipitadamente, porque se não der uma posição para fulano de tal, não dizima mais. Porque se não der um cargo para a irmã não frequenta mais o culto. A gente vai perder, ela vai pular para outra igreja. Não, se a gente não consagrar, o empresário vai embora. Se a gente não ungir, o prefeito, né, não vai ficar. E a gente entra nessa problemática. Só que com autoridade não se negocia. E aí que vai estreitar um pouco mais, porque quando Arão e Miriam, detalhe, são irmão de Moisés, eles vão começar a questionar a autoridade de Moisés, eles vão começar a colocar em xeque, como se tivessem autoridade como Moisés, e não vão aceitar a posição e da forma que Deus fala com Moisés. Começam a discussão entre si. Por isso que eu falo, toda reunião que se trata de pastor, que se trata de igreja, que se trata de departamento, ou coisas de uma congregação na ausência de um pastor, se torna rebelião. Eu tenho experiência com isso, irmão. Gente que se reunia na casa de fulano de tal e começavam a falar da igreja na ausência do... E qual é o problema? O problema é que o pastor não estava. E aí, toda reunião que fala de igreja, que se trata de qualquer coisa no que diz respeito à congregação, na ausência do pastor é rebelião. Por que tratar? Porque a pergunta é: por que tratar de assuntos em casa, da igreja, quando você tem tantas coisas para tratar com a tua família? Por isso que isso é certo, irmão. E é por isso que alguns dos nossos filhos não querem vir mais para a igreja, porque os pais não dão exemplo. Ao invés de reunir na mesa para tratar de assuntos espirituais e familiares, estão tratando da igreja própria. Falam do departamento, falam da igreja, falam de pastores. Entenda uma coisa: se teus filhos estão ouvindo, ou qualquer um da tua família, você falar mal da tua liderança, dos teus pastores, e depois você vê o problema acontecendo na tua casa, não venha querer pedir oração de mim, não. Não venha querer vir aqui como cara de pobre coitado, achando que Deus tem peninha de gente desobediente e rebelde, que promove divisão na igreja para fazer 7 dias de campanha porque o filho está desviado. E não sabe por quê, né? Porque o irmão não quer vir para a igreja. Porque o parente não gosta da igreja. Entenda uma coisa: evangelho que não converte os pais, não convence os filhos.
E a mesma coisa com a tua casa, com a tua família. Porque tem gente que é muito bom de dar bom testemunho na igreja diante da irmandade, diante da congregação, mas dentro de casa não é um exemplo bom a se dar. Dentro de casa é futriqueiro, fofoqueiro, fala mal de todo mundo, xinga palavrão. Tem crente que xinga palavrão. Tem crente que vive uma vida dupla. E a gente acaba achando, ou na verdade, a gente acaba tendo atitudes de ateu. Sabe por quê? Eu acho que pior do que ateu. Ateu é aquele que não crê em Deus, não tem uma fé. Sabe por que a gente acaba se tornando pior do que ateu? Porque na frente dos irmãos que a gente vê, que eles nos vê, a gente está bonitinho, te coloca uma aparência de crente, a gente carrega a Bíblia de crente, a gente é crente na frente de todo mundo. Agora, quando a gente está longe de todo mundo, alguns se tornam demônios. Sabe por quê? Que é pior do que ateu? Como é que você teme diante do homem que você vê e tem capacidade de colocar uma aparência de crente de verdade, quando na verdade você vive numa mentira e não tem nenhum testemunho de vida para dar? E quando você está na ausência de qualquer irmão da igreja, de qualquer liderança da igreja, do âmbito aqui da igreja em si falando, você está longe de tudo e de todos, você tem coragem de fazer coisa errada, você é pior do que ateu, porque o Deus que é invisível, mas real, está te vendo. Ele nos observa. Então a gente tem temor diante de quem vê. Aqui. Mas a gente não tem temor diante de Deus quando ninguém está vendo, só Ele. Mas só que Deus se ira. E o texto vai dizer aqui, no versículo de número 2, o Senhor ouviu. Parte B. E o texto vai dizer que Moisés era o homem mais manso daquele tempo. Moisés era o homem mais manso daquele tempo. E Moisés não sabia de nada. Moisés estava isento do assunto, do problema que estava ocorrendo naquele momento. E aí Deus foi pleitear por Moisés. Porque você pode ter a certeza de uma coisa. Eu acho que você não vai entender isso agora, mas eu vou te falar agora para depois, quando você estiver numa posição que eu estou, você entenda. E ainda mais, eu oro para que quando Deus te fizer um pastor, uma pastora, Deus te dê ovelhas como você trata os teus pastores. Tu te aguenta, irmão? Ixi, a mamãe falou que está repreendido, olha. Então nem ela se aguenta, diga misericórdia. Olhe para cá. Então a gente precisa entender que nessa ocasião Deus toma causa porque se trata de autoridade. Qualquer outro problema se resolve na conversa, se resolve no diálogo. Mas quando se trata de autoridade, Deus não negocia. Aí olha o que a Bíblia diz. Que Deus logo chamou Moisés, chamou Arão e Miriam. E disse assim: vós três, sai à tenda da congregação. E saíram os três. Quando eles saíram, era Deus promovendo uma reunião com os três. Só que Moisés, que não sabia de nada, Deus deixou ele em silêncio. E Deus falou com Moisés. O texto vai dizer que Deus olha para Miriam e Arão e vai dizer, olha o que o texto, olha o que Deus vai falar. Deus olha para Miriam e Arão e vai dizer bem assim, com vocês ou com qualquer profeta, eu falo por visão e sonho. Mas não é assim com meu servo Moisés. Enquanto eu falo por visão e sonho, com Moisés eu falo face a face. Você tem maturidade para entender isso aqui?
Isso não tem nada a ver com abuso de autoridade, com manipulação, porque tem crente que parece que é doente com isso aí. Parece que tem crente que tem problema com isso aí. A gente precisa se curar, né, irmão? Porque não são todos, repito, não são todos. O problema é a gente acabar atropelando alguns princípios e achar que pastor é colega de trabalho. É a gente atropelar alguns princípios, quebrando, desrespeitando a autoridade, achando que pastor é alguma vizinha. E a gente senta para de vez em quando falar da vida alheia e às vezes desrespeita a própria pessoa. Não. A autoridade espiritual é a autoridade espiritual. Se a gente não entender sobre a autoridade espiritual, nunca nós iremos prosperar, ser abençoado. Porque aonde está o problema é quebrar esse princípio de autoridade. Se você quebra o princípio de autoridade aqui, você tem capacidade de fazer qualquer outra coisa, irmão. E gente que geralmente quebra o princípio de autoridade não tem temor e nem tremor. É por isso que tem gente que prefere nem vir mais para a igreja. Por quê? Porque eles abriram uma igreja em casa e agora é Igreja de Cristo Ministério em Casa. É o nome da igreja. E aí eles não querem se subordinar a pastores porque eles dizem, não, pastor é homem como eu. É, mas tem uma diferença. E aí a gente acaba andando em contramão àquilo que Deus estabeleceu. Perdemos muitas bênçãos, acabamos se tornando desigrejados. Irmão, eu não tenho pena de desigrejado, não. Tenho não. Porque primeiro, desigrejado, pastor, tem muita gente ferida, tem muita gente indo embora da igreja, é porque tem problema. Aí eles começam, né? Porque tem problema no departamento A, tem problema no departamento B, tem problema no altar, só não tem problema na língua dele. É engraçado isso, né? É? E a gente não consegue, irmão. A gente não consegue obedecer, porque a dificuldade não é saber. Todo mundo sabe que a autoridade espiritual foi estabelecida por Deus. E é princípio que Deus não negocia. Então todos nós sabemos qual é a dificuldade, é obedecer o que Deus manda. Se a gente não obedece esse princípio, irmão, eu poderia te mostrar vários textos aqui, Antigo Testamento para o Novo Testamento, Deus dizendo que nós devemos tratar a nossa liderança, os bispos que naquele tempo são os pastores da igreja, que têm apreço pelas almas, com muita estima, com dupla honra. E a gente tem um problema pior do que saber e não obedecer. Quer saber? Diga amém. Vou te ajudar. O problema maior do que saber e não obedecer é que a gente caminha pelo achismo, pela ideia que nós criamos, e a gente não quer saber do que a palavra está dizendo, do que a palavra está ordenando. A gente precisa criar em nós, pelo menos nessa igreja, esse pensamento de que nos dias de hoje ainda é exigido por Deus respeito, cuidado ao falar a uma autoridade e honra. Eu conversando com uma ovelha, porque eu acho que é duas coisas que o desigrejado ele fica endemoniado. Primeira coisa é quando a gente fala de
salário para obreiro e quando a gente fala de congregação. O desigrejado não gosta, ele fica endemoniado. Convido a entrar no embate comigo e a gente abrir a Bíblia. Talvez tu rasgue a Bíblia de tanto ódio que a Bíblia vai te dar de verdade. Porque não, o pastor tem que viver uma vida miserável. Não, o pastor não pode... Aí a gente fica privando, né? Não, o pastor tem que viver só na igreja. Então quer dizer que a gente tem que andar com o mulambo do lado. O espírito da miséria. A gente não pode ter uma roupa nova. A gente não pode ter um carro bom. A gente não pode ganhar um dinheiro a mais. A gente não pode ter patrimônios grandes porque a gente está na posição que a gente está. Então quer dizer que pastor é privado e você não. Me perdoa a expressão e a franqueza, mas tem alguns que acham que pastor é idiota. E infelizmente tem pastor que vai nessa onda. Um dia desse, irmão, é alguém que eu conheço. Fui pregar, um tempo desse aí já passou alguns tempos já. Fui pregar, a pastora estava comigo. E aí o pastor é tão refém, né? Uma religiosidade tão grande. Ele é tão refém às ovelhas dele, aos liderados dele, que ele desceu do altar, assim como eu estou. Ele desceu do altar e estava falando de rifa. E aí ele fez uma brincadeira normal, cara. Uma brincadeira comum. E quando ele estava fazendo a brincadeira, ele parou e falou bem assim, ó, irmãos, eu não estou mais no altar não, irmãos. Eu não estou mais no altar não. Que atitude idiota é essa, irmão? É igual alguns crentes, né? Não, eu não vou mais cantar, não vou mais receber oportunidade. Eu te falo, por quê? Não, porque a gente até pergunta, está em pecado? Está vivendo algum problema de iniquidade? Não, porque o altar é santo, pastor. O altar é santo. Aí, pastores geralmente assim, é aqueles que caem nessa ideia de que pastor tem que dar vida pela ovelha. Aonde está escrito isso, irmão? Ah, pastor João 10. Mas quem é o pastor lá? Eu não sou o bom pastor é Cristo. E foi Jesus que disse, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, se referindo a ele mesmo. Então Jesus já deu ou não deu a vida dele? E tu quer que eu dê a minha? Ah, para de palhaçada, irmão. Porque a gente se priva de um monte de coisa na ideia de que pastor tem que ser o cara do altar, o cara que tem que viver na igreja e morra. Né? E quantos pastores não estão tirando a vida porque não entenderam a sua posição de forma correta e compreensiva, conforme o texto orienta? Eu não sou pastor, irmão, que fica me matando e batendo cabeça por gente que não quer nada com nada. Gente que não quer compromisso com nada na igreja, irmão, já falo logo, desvia então. Pode desviar. Aqui não tem bajulação, não tem adulação. Eu não vou morrer aqui de preocupação com crente que é desobediente, crente que não quer nada com nada, irmão. Aqui a gente não trabalha com bajulação, aqui a gente não trabalha com como é que se diz? Com papinha, né? A gente não trabalha com fralda, até porque eu não sou babá, isso aqui não é um berçário, isso aqui é igreja. É até porque isso aqui, irmão, não é lugar de gente feridento no sentido de que, ai não, ninguém gosta de mim, o pastor tá pegando muito no meu pé. Não, aqui é exército de Deus. Aqui é o lugar onde você pode se ferir, mas você levanta, volta para a guerra e volta a fazer melhor do que você já fez. Então não tem oba-oba não, irmão. Por esses e tantos motivos é que tem gente muito fraco na fé espiritualmente na igreja. Por quê? Por causa disso. Tudo é motivo de voltar atrás, porque, falo igual o apóstolo Paulo falou. Capítulo 3 de Filipenses, versículo de número 1, parte B. O que ele falou lá? É segurança a vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então
fica agoniadinho não quando eu estou falando as mesmas coisas, é porque se eu prego a mesma mensagem é porque talvez o teu pecado não mudou. Pelo menos aleluia. Glória a Deus, né? Porque a gente precisa entender que quando Deus toca muito naquela área, é porque Deus quer mudança de você. Não é porque o pastor está com falta de Bíblia. Eu não sou igual um pastor que uma vez, né, tem uma história aí, irmão Murilo, que um pastor foi mandado para um campo, pelo pastor presidente de uma igreja, e quando ele foi para um campo, ele foi e passou um ano. E aí ele manda mensagem para o pastor: pastor, estou voltando para a igreja local, eu já cumpri a minha missão. Aí ele fala bem assim: como é que é o negócio aí? Não, quando eu chegar ele avisa aí, por que eu estou voltando? Eu já cumpri a minha missão. Aí quando ele chega diante do pastor presidente, o pastor local lá, ele vai falar bem assim: pastor, o motivo de eu ter saído de lá é porque eu cumpri a minha missão. E qual foi a missão que tu cumpriu, rapaz? Aí ele vai dizer: a missão é que eu já preguei a Bíblia toda em um ano. Pelo amor de Deus, né? Pregou a Bíblia toda em um ano. Billy Graham, quem conhece Billy Graham? O saudoso Billy Graham, já está na glória. Ele deixou uma coisa interessante para qualquer pregador, pastor principalmente. Ele vai dizer que em um só sermão, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse que você conhece, ele pregou mais de 20 vezes. Paulo, lembra aí, Filipenses capítulo 3, dá uma lida lá depois. Segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, se está tocando na mesma área, é porque Deus quer mudança de você. Deus quer tirar esse carrapicho, essa imundice, esse pecadinho aí que está de estimação. Ninguém tem coragem de falar, irmão, já falei aqui. Eu não sou pastor que espero Deus usar profeta de fora para falar o que eu tenho que falar. Porque tem gente aqui, irmão, que anda tão no comodismo que o diabo está pintando e bordando. O diabo está pintando e bordando. E aí depois não sabe qual é o motivo de tanto problema. Claro, não se envolve em nada. Não tem uma vida de oração. Não quer ser discipulado. Tu quer o quê? Forte que tu não vai ser, tu vai ser fraco. O diabo vai encontrar em você certo, vai encontrar em você legalidade, brecha. E aí daqui a pouco fica fácil a gente colocar na conta do pastor, fica fácil a gente colocar na conta do irmão. O motivo pelo qual nós estamos fracos. E deixa eu falar uma verdade aqui, para a gente terminar. Deus só corrige Arão e Miriam, e além da correção, ou na verdade, advertência. Sabe o que aconteceu aqui? Deus pegou Miriam e colocou lepra. Alguns questionamentos surgiram alguns tempos atrás. Por que foram os dois que se levantaram contra Moisés, como oposição contra ele? Mas só Miriam ficou leprosa. Sabe por quê? Porque foi Miriam que deu a iniciativa. E quando Deus corrigiu os dois, Deus deu uma oportunidade para se arrepender. Só quem confessa no texto é Arão. Por isso Arão não fica leproso. E Miriam fica leprosa porque não confessa. Deus queria que os dois confessassem a Moisés e pedissem perdão. Mas não, o orgulho às vezes não deixa. Às vezes a gente gosta de permanecer numa vida de aparência. Porque se a gente confessar, a gente acaba, na nossa mente, perdendo a posição, perdendo o cargo. Mas é melhor você perder tudo isso e não perder Deus. Porque do que adianta você ter cargo, mas viver uma aparência? Deus precisa tratar de você. Deus precisa mexer em algumas áreas da tua vida. Porque se Deus não tratar, você vai, irmão, deixar de carregar características de Deus e começar a carregar traços de demônios. Tem gente que é assim. Tem gente que está assim.
Ainda bem que só é na outra igreja, né? Aqui todo mundo é santo, graças a Deus, né? Amém ou não? Por quê? Porque eu já acostumei a ter alguns embates com algumas ovelhinhas que diante de um erro não soube aceitar a correção. E olha, irmão, que eu melhorei, né? Eu falo isso. Eu melhorei muito, irmão. Quando eu pegava no gabinete pastoral, eu costumava colocar um na frente do outro. Aí minha esposa. E era daquele jeito. Fiz uma chorar, se levantou na hora, me contradizendo, eu peguei e fiz chorar. Tem que saber que tem autoridade na igreja. Aqui a gente não é pastor que tem cajado jogado no chão, a gente tem cajado firme. Então, antes de plantar qualquer problema, irmão, claro que a gente trabalha com 3 coisas, com outras coisas. Isso aqui é a visão da igreja, faz parte da visão da igreja. Isso aqui é princípio aqui na igreja. Eu trabalho com advertência, trabalho com disciplina e trabalho com exclusão. Eu já falei. Eu não tenho problema em excluir aqui. Já foi um já. Recentemente foi embora. Eu excluí. Por quê? Porque o camarada some, a gente manda mensagem, e aí lesa a gente, não responde, não fala para onde foi, some do mapa, e aí está visualizando lá no grupo. Ah, é? Esperei um mês. Não houve resposta. Respondeu a minha esposa, mas não me respondeu. Aí eu falei, como é que é? Não vou aceitar esse desrespeito, não. Peguei, excluí. Não tem problema, irmão. Nunca tive problema. Eu já fiquei com 3 pessoas aqui, não tenho problema com isso. Agora, se você quiser ter um pastor pelo resto da tua vida, eu não fico segurando, não. Já teve gente assim, pastor, eu quero ir embora da igreja. Está na bênção. Ainda mais quando é peso morto, né? Pode ir embora. E aí vai dar velocidade ao ministério, amém ou não? Eu não tenho problema com isso não, irmão. Não tenho problema. Eu não fico bajulando, fica. Não, irmão. Primeiro que eu não trabalho com cerca, eu trabalho com pasto, amém ou não? Mas, pastor, a gente tem que botar pipoca aqui para o povo comer enquanto a palavra está sendo pregada. Em outra igreja tem, pastor. Então vai para lá, congrega lá. Aqui não. Não, pastor, mas a gente pode vir de boné, porque as outras igrejas também usam boné na igreja. Vá para lá então, irmão, aqui não. Aqui a gente presta culto, mas também prestamos reverência. Já me chamaram de chato, já me tiveram por soberbo, por prepotente. Se a minha rigidez, se eu exercer autoridade para você, é eu ser soberbo, que eu seja soberbo, mas eu não negocio a autoridade que Deus me confiou. Então quem quer vem, quem não quer, vaza. Eu costumo dizer, irmão, não é glória minha não. Eu sou novo, aprendi a ter maturidade. E eu gosto, irmão, às vezes de algum problema na igreja. É bom que tenha problema na igreja. Paulo falou isso aí, irmão. É bom que tenha heresias, porque só assim a gente conhece os que são aprovados, está escrito. 1 Coríntios. Então, problemas na igreja sempre vai ter. Deixa o problema vir, irmão. Isso aí vai servir para aferir o nosso caráter, amém ou não? Amém. E é muito bom, irmão, quando tem alguns problemas e a gente olha não como um problema, mas como uma oportunidade de a gente mudar essa imaturidade que nós carregamos por muito tempo. E a gente começa a caminhar dizendo bem assim, não, eu não vou ceder, eu não vou baixar a guarda, eu não vou querer sair da igreja, eu não vou querer desviar por causa de um problema, porque problema vai ter, mas a gente tem que ter maturidade. Fica de pé.